Ei, pessoal, nossa terceira tentativa hoje de fazer a live Confinados aqui no Instagram. Essa live que esse espaço que eu criei para a gente falar da gente, para a gente falar das nossas angústias, dos nossos desejos, do que a gente acha que pode acontecer ou não, que é pura especulação, porque não somos cientistas, muito menos videntes, mas uma forma da gente bater papo com gente que a gente conhece, bater papo com gente que a gente não conhece e ter essa oportunidade de fazer essa troca tão rica que acontecia muito no presencial, né? De você estar num lugar conversando com amigos, e aí chegam outros amigos, e aí a gente acaba, né, se inteirando e tendo aqueles momentos super maravilhosos, e eu acho que a gente pode trazer um pouco disso aqui para o Confinados, e inclusive falar dos nossos dramas, enfim, dos nossos questionamentos, tentar se ajudar, porque a gente não está sozinho nisso. Somos todos humanos, temos comportamentos muito parecidos, né, no geral. Ei, Gabi, e agora você me escuta? Escuto. Escuta. Já deu um negocinho assim e eu já comecei a ver você um pouco embaçada, mas vamos levando. A Valéria, Valéria já está comigo há um tempo, a gente se conheceu também nas lives da vida e ela sempre me dá um feedback legal. Valéria, diz para mim se você consegue ouvir a minha voz, ouvir a voz da Gabi, se tá legal, porque a ideia é da gente bater um papo muito bacana que não pode ser perdido por toda hora entra e sai. Então, eu prefiro marcar com ela outro dia que a gente esteja com uma conexão melhor, porque realmente isso nunca me aconteceu. Aconteceu assim, de travar, sair uma vez, voltar e aí ficar tudo ok. Já fui derrubado umas 3 vezes e voltar e aí conseguir finalizar, mas com você tá mais travado do que o normal. Então pode ser do dia, da conexão, daquilo tudo que a gente vem já até conversando lá no início. Mas fala, vamos voltar um pouquinho no nosso papo. A Gabi é artista plástica, é uma mulher muito engajada nas questões principais do nosso país, da nossa sociedade, faz parte do movimento feminista lindo, que é um movimento feminista, dentro do movimento feminista, o movimento das negras, que é um movimento forte, é um movimento que sabe o que veio, não falando das outras feministas, mas falando das feministas negras, tá? Porque quando a gente fala de uma, a gente não está dizendo que a outra é ruim. É, Enfim, queria dar bem-vinda aqui para você, as boas-vindas para você aqui no Confinados, e queria saber como uma mulher tão forte de ideias, né, tão cristalizadas até em si, consegue lidar com esse momento em que precisa, né, por uma questão física, porque a gente sabe que a gente está trabalhando muito mais do que antes, mas por uma questão física está um pouco limitada aí no trabalho. É, é essa sensação de não ter contato com o externo, né? Com a vida externa, com o sol, com o meio ambiente, com os lugares, com as pessoas. Essa sensação de estar sendo limitada mesmo do contato humano e de saber que esse contato que vai gerar coisas bonitas, e que vai gerar arte, e que vai gerar vida dentro do processo criativo, eu acho. Tá todo mundo um pouco doido, trancado em casa, né? Assim, meio surtado da cabeça. Uhum. Você andou surtada da cabeça? Eu acho que no começo eu fiquei bem assustada, assim, fiquei bem. Mas conforme o tempo foi passando, foi conseguindo entender a dimensão do problema e como lidar com ele. Mas acho que em março, quando a gente entendeu que tudo isso ia acontecer, assim, abril foi um mês meio. O que vai ser da gente? Agora que a gente já tá quase em agosto, tá dando uma sensação mais quentinha, mas
Tá, a gente tá conseguindo ficar bem, a gente vai passar por isso. A gente tá saindo disso já. Você acha que emocionalmente, não estou falando de estatísticas de morte, nada disso, pelo amor de Deus, mas emocionalmente, hoje você está melhor do que você estava antes? É isso que você está dizendo? Que você consegue ter uma lucidez de ver as coisas com mais equilíbrio? Em relação à pandemia, sim. Eu acho que no começo, pelo menos pra mim, foi muito assustador, foi muito. O que vai acontecer? Mas agora tá uma sensação melhor de. A gente já tá entendendo como tá funcionando, assim. Tendo mais artifícios pra isso. Entendi. Especialmente quando a gente vê aqui no Rio de Janeiro que, de forma alguma, isso é motivo para a gente voltar a se aglomerar e tirar as máscaras de jeito nenhum, ou ficar indo para a rua sem motivo, mas que a gente observa aí uma queda, uma estabilidade no número de mortes. Hoje eu estava, né, lendo algumas matérias, assistindo ao jornal, ontem também assistir algumas coisas, então a gente vê que no Rio de Janeiro, mas mesmo assim a gente precisa estar muito ligado, estar muito atento e fazer jus a essa conquista, vamos dizer assim, que a gente tem tido, né? Você falou de momentos ruins. Qual foi o pior momento para você? Acho que o pior momento pra mim foi essa sensação de medo de não ver mais as pessoas que eu amo, assim. Essa sensação de que, tipo, a gente não pode mais sair de casa, tá todo mundo trancado, é muito perigoso, ninguém mais se vê até a gente ter uma solução. Esse não saber o que estava acontecendo estava me fazendo muito mal. E não poder, de alguma forma, confortar quem eu amo. Então, se você não sabe o que está acontecendo, você não pode falar, não, tem uma data, ele vai passar, vai melhorar. Exatamente. Não há respostas prontas, né? Acontecendo. A gente tem mais informação, tem mais remédio, tem mais tratamento, tem mais pesquisa. Então, acho que foi realmente esse momento de caos em março, de tipo, meu Deus, e aí, como é que vai ser isso? Nesse pior dia aí, dentro desse espaço de tempo que você falou, desse contexto que você apresentou, como é que foi esse dia ruim para você? Se você sentia vontade para falar, ah, Dani, pô, fiquei na cama o dia todo, me enchi de chocolate, abri aquela garrafa de Prosecco que estava lá, aquelas cervejas. Enfim, cada um tem um jeito, né? Ah, vi minissérie, maratonei. Que você fez? Que você fez para... Como é que foi isso, né? Como isso bateu em você no seu comportamento e o que você fez para sair dessa? Eu acho que nesse momento que eu fiquei muito mal, eu senti muito sono, eu senti muito medo de ficar triste, porque eu tinha a sensação de que a gente, por mais que tivesse que ficar triste ou tivesse triste, a tristeza naquele momento não ia ser útil. Eu sou uma pessoa que, quando eu fico preocupada, eu fico em alerta. Então, eu precisava encontrar mecanismos de proteger quem eu amo. Como é que eu vou fazer para poder ajudar minha mãe que está num estado diferente, ajudar meu pai, cuidar dos meus amigos? Então eu fiquei meio que, beleza, eu preciso falar com eles todos os dias, saber se eles estão saindo na rua. Eu comecei a procurar ferramentas para não pirar. E aí eu fui saindo disso produzindo, compartilhando essas angústias, compartilhando esse processo, entendendo como eu deveria organizar meu tempo, entendendo que as coisas não tinham acabado, elas só tinham mudado de formato. Então a gente ia continuar trabalhando dentro de casa, a gente ia continuar vivendo de alguma forma dentro disso. Assim. Então foi um momento em que o mundo ficou um pouco desligado, eu fiquei meio, tá, eu acho que não tem mais mundo aí pra gente por um tempo, pra gente tá vivendo. Mas a gente vai ter que se adaptar a isso. Então foi um momento de entender que eu precisava de uma adaptação e passar por esse processo. Uhum. E qual foi a adaptação, o qual será, né? Está sendo, vamos dizer assim, porque a adaptação é um processo.
mais difícil para você? Que você não fazia antes, está tendo que se adaptar? O que está sendo mais complicado? Acho que fazer exercício dentro de casa, porque eu acho muito chato, porque você fica totalmente trancado, você não vê gente, parece que você não tá se exercitando, assim. Você cansa, você sua, mas não tem a relação com o ambiente. Não pegar sol, porque eu gosto muito do sol, eu sinto muito saudade do sol. Não ver a rua, não ver as pessoas. E não tá confraternizando com as pessoas que são importantes pra mim. E não saber quando isso vai ser possível de novo. Então, assim, hoje em dia eu vivo um momento de saudade das pessoas, mas saudade da interação com as pessoas, saudade de ver meus amigos reunidos, saudade de fato aglomerar com as pessoas que eu gosto e disso ser seguro e de não saber quando isso vai ser possível novamente, assim. Então é tipo, beleza, a gente já tá a caminho de uma vacina, a gente já tá a caminho de encontrar saídas pro Covid pré-pandemia. Mas eu Uhum. não faço a menor ideia de quando eu vou poder abraçar meus amigos, e isso não vai ser um risco. E aí essas ideias agora começam a ecoar, de, tipo, a gente conseguiu arranjar soluções para o trabalho, soluções para várias coisas, e aí você vai ficando meio saudoso e valorizando também esses momentos que antes eram tão bobos e cotidianos e agora são tão importantes. E você, do seu lugar de fala, de mulher negra, escritora não, artista plástica, porque a gente também escreve nas artes, né? Como a gente lê não só livro, a gente lê a vida, a gente lê pessoas. Mas essa situação toda, ela tem inspirado o seu trabalho de alguma forma? Sim, porque de alguma forma eu não trato disso no literal. Mas eu acho que esse processo de autoconhecimento, de ficar sozinha, de ficar em casa, de não ter o convívio externo, de a relação com a rua ser perigosa, a relação com o outro ser perigosa, acaba mostrando pra gente vários lugares que a gente não. Eu te perguntei Eu te perguntei principalmente por conta dessas questões, né, de racismo, de discriminação que vem ocorrendo, que continuam ocorrendo, aquele caso nos Estados Unidos, né, quando a gente para pensar naquele menininho lá no Nordeste que caiu, sei lá, de 20 andares, enfim, não sei se eu falei o número certo, mas caiu de um prédio enquanto a mãe estava passeando lá com o cachorrinho da, enfim, da contratante dela. A gente está num momento de tanta introspecção, de tanta empatia, né? Que a empatia se exige, exige estar presente nesse momento. A gente ainda ter que ouvir notícias sobre discriminação, sobre exclusão, sobre racismo. O que você tem a dizer sobre isso? Porque as pessoas sempre falam que a gente vai sair melhor dessa situação. Eu acredito até que muitos de nós sairemos, mas, pelo menos é a minha opinião, não acho que isso valha para todo mundo. Como é que você vê isso? Eu vejo que a gente precisa passar por esse processo, infelizmente, porque assim, eu acredito muito que a gente só melhora enquanto sociedade com muito conhecimento. E a gente está vindo de um momento de trevas, assim, socialmente, que a gente construiu muita dor, que a gente construiu muita opressão, a gente construiu muita coisa triste. E para curar, a gente precisa passar pelo processo. Então, eu acredito sim que a pandemia ela pode ajudar a gente a melhorar enquanto sociedade, para não ver mais essas notícias. Mas eu também acredito que isso só vai acontecer quando as pessoas começarem a se sensibilizar com o outro. E a gente está num momento em que se sensibilizar com o outro é muito prático, né? Você não sair, você usar sua máscara, você pensar no seu vizinho. Mas também é muito difícil, porque você precisa se humanizar para querer humanizar o outro. Você precisa se acolher, você precisa gostar de você para você gostar do outro. Ninguém que não se ama consegue amar alguém de verdade. Ninguém que não se suporta consegue acolher, ouvir. Então, eu realmente acredito que a gente vai só conseguir superar tudo isso
se respeitar. Porque eu acho que tudo que você faz contra uma outra pessoa, uma outra raça, um outro grupo, tem muito a ver com o que você faz com você. Então, eu acho que o descaso de algumas pessoas, a opressão de algumas pessoas, a necessidade de diminuir outras pessoas, outros grupos, tem a ver com baixa estima, tem a ver com uma ferida que está Total, aqui. total. E acho que esse momento de solidão e de pause, né, na sociedade, a gente não pode consumir, a gente não pode ir no shopping, a gente não pode ir num bar tomar cerveja, a gente é obrigado a sentar na cama, olhar pro teto e falar, e aí? Quando é que eu vou cuidar de mim? Quando é que eu vou me entender? Quando é que eu vou parar de diminuir a minha amiga, meu colega? Quando é que eu vou começar a ser carinhoso comigo para aprender a ser carinhoso com as outras pessoas? Para entender que as outras pessoas também precisam de carinho, precisam de afeto, precisam de mudança. Eu acredito muito que a gente tem que militar, que a gente tem que protestar, que a gente tem que falar e lutar pelos nossos direitos, mas eu também acredito muito que só vai de fato progredir quando todo mundo começar a olhar para as pessoas e falar, cara, são pessoas. Eu sou uma pessoa. Se eu sou uma pessoa, eu não gosto de ver uma pessoa passando fome. Eu não gosto de ver uma pessoa mendigando. Eu não gosto de ver uma pessoa sendo agredida, sendo humilhada. Porque faz parte de mim. Eu sou uma pessoa. Faz parte do meu grupo. Eu protejo quem eu Não, sou e e protejo tem esse lado, Gabi, tem esse lado que as pessoas que ainda não estão humanizadas, porque eu acho que a gente tem que entender, a gente tem que parar um pouquinho para entender o que a gente fala. Durante muito tempo a gente foi criado assim, de falar sem saber, né, o que está falando. Então a gente tem que entender que quando a gente está tendo uma reação assim, é porque aquilo incomoda a gente de alguma forma, aquilo está dentro da gente de alguma forma. Então, de que forma eu acho que eu não sou cientista nessa área, mas pelos meus anos de análise e tudo, as discussões que eu já tive, é que quando a gente age com preconceito com uma pessoa, a gente está querendo afastar a, o holofote da gente para colocar no outro. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho, como você falou, baixa autoestima, né? Eu tenho uma série de problemas. E aí eu vejo um outro que eu acho que está pior, que eu quero julgar que esteja pior do que eu, que valha menos do que eu. Então, eu preciso chamar a atenção de que ele vale menos, para que eu, que acho que vale menos, possa sonhar que valha mais. Eu acho que tem muito isso, sabe? De você desfocar, porque assim, alguém que se acha atraente, e aí atraente não estou falando só fisicamente, não, estou falando da coisa mais maravilhosa do mundo, que são os olhares, que são os gestos, que é a forma que você fala, que é a tua personalidade, que é você se expressando, né? Porque você pode ser o que a nossa sociedade diz que é a coisinha mais linda do mundo, mais perfeitinha, né? Que colocou lá como padrão, e ser o que eu chamo de uma água de salsicha. Entendeu? Uma pessoa que não sabe a que veio nem para onde vai. Então, assim, e existem mulheres que estão nesse padrão e que são maravilhosas. Mas, enfim, a natureza ela já traz isso para a gente. Basta você ter um jardim para você ver isso. Então, eu fico imaginando você, como mulher de movimento, como uma mulher que está, né, tá para fora, tá para as pessoas, tá para empatia, viver um momento de retrocesso em determinados círculos, vamos dizer assim, e tá ainda com esperança. Qual é a sua fórmula de esperança, Gabi? eu vejo muito retrocesso, sim, mas eu acho que a minha fórmula de esperança é gostar de viver. Porque eu acho que tem muito a ver, eu concordo com você, mas pra mim tem muito a ver com o tempo, sabe? Com praticidade. Quem é feliz não perde tempo falando mal dos outros. Quem é feliz não perde tempo vendo defeito. A gente faz isso quando a gente tá triste. Então, por mais que tenha muito retrocesso, tenha muita dor, tenha muita briga, tenha muita desgraça, e tem,
eu acredito que essa dor toda, ela faz parte de uma coisa que está sendo construída num lugar melhor, sabe? Assim, literalmente, eu acredito que se a gente não passar pela dor, a gente não avança. Porque as pessoas escolhem crescer pela dor. Crescer pelo amor é muito Uhum. mais fácil, é muito mais próspero, é muito mais acolhedor e bonito. Só que para crescer pelo amor, a gente precisa acreditar que a gente merece. Tem uma relação aí com o merecimento. Então, assim, e isso para qualquer coisa. Eu posso aprender que eu preciso cuidar da minha saúde porque eu gosto de mim. E todos os dias eu gosto de ter uma vida saudável, isso me traz prazer, isso me agrega. Ou eu posso aprender ficando doente. E aí tendo que cuidar da minha Uhum. saúde, porque senão já era. Só que a gente sempre tende a aprender pela dor porque a gente não acredita que a gente merece nada de bom. A gente não acredita que a gente merece ser feliz, ter saúde, ser bonito, ganhar dinheiro. A gente está o tempo inteiro vivendo uma atmosfera de descrença. Então, assim, a gente fala do mundo com descrença, a gente fala do outro com descrença. Quem acredita no outro é bobo, é inocente. A gente está o tempo inteiro invertendo valores. Então, tem que ser mais rico, mais poderoso, mais ignorante, mais grosso, mais encapuzado, mas porque o tempo inteiro os fortes prevalecem. Né? A gente tem essa crença distorcida de que estar vivo, ser humano, chorar, ser sensível, é ser menor. Só que a felicidade está aí. A gente é mais feliz quando a gente chora, quando a gente é sensível, quando a gente ama, quando a gente declara, quando a gente se abre, quando a gente tá pra vida. Então a minha esperança tá literalmente em gostar da vida e entender que a vida ela tem momentos ruins e momentos melhores. Ela é translúcida, ela se refaz. Você começa um dia triste, você passa esse dia, faz milhares de coisas, você vai dormir feliz. Você tem um ano ruim, no ano seguinte seu ano é incrível. Então eu acho que se a gente tivesse mais fé na vida, mais fé na gente nesses processos, a gente entender que não tem como não viver, não tem como escapar do amadurecimento, sabe? Esse processo de amadurecimento social mesmo, ele vai acontecer. Em algum momento, não sei se é daqui a 3 anos, daqui a 5, daqui a 10, as pessoas que têm dificuldade em gostarem de pessoas de outras raças, têm dificuldades com minorias, que gostam de separar, que gostam de rivalizar, elas vão, de alguma forma, a geração delas, se elas já não estiverem mais aqui, vai entender que isso é uma grande bobagem, vai entender que elas são pessoas. Daqui sei lá, 20, 30 anos, as pessoas que estão, não, eu quero que todo mundo seja cessado, elas vão se abrir. Porque não tem como, quando você vive uma vida em que nada pra você é bom, tudo pra você é ruim, nada te atrai, nada é legal, ninguém é legal, você meio que não tá conseguindo entender o feeling da coisa, sabe? Você tá aqui pra quê? Pra odiar tudo? Ninguém é bom o suficiente pra você? Então tá fazendo o quê aqui? Exatamente. Então, Exatamente. assim, A Aristela tá dizendo, artista maravilhosa, é sua fã, viu? Mandou aqui um coraçãozinho, eu consegui enxergar. Nem tudo eu consigo enxergar, mas eu consegui. Mas é assim, é uma. E é incrível que as pessoas que sentem isso, eu não estou julgando aqui, que são péssimas, não. Mas é uma incapacidade de crescimento, é uma incapacidade de evolução e de trazer para si as coisas boas. Gente, pelo amor de Deus, não tem coisa mais gostosa do mundo do que você conversar com uma pessoa que te acrescente do que você falar A, a pessoa A, você B, a pessoa B. Você C. Gente, fica falando sozinho de frente para o espelho. Sinto muito, entendeu? Porque assim, a vida é diversidade e é por meio do. E vários pensadores, né? A Daniela que está falando isso, vários pensadores, é por meio do outro que você cresce. Porque é tendo experiências diversificadas que você consegue encontrar coisas em você que antes você não conseguia construir vivência, sentimento, conhecimento, construir o ser, que era uma coisa que eu ia falar e tinha esquecido. Eu acho que a gente tem que entender, parar para pensar o que significa ser humano. Eu acho que ficou muito embolado ao longo do uso da língua ser humano. Aí você já vê só uma pessoa assim, você não reflete sobre o que é ser humano, que é diferente de ser primitivo. E eu acho que uma coisa que traz muito embate para a gente
é que a gente está num processo de humanização, mas existem certas coisas do primitivo que, sinceramente, antes eu acreditava que a gente tinha que largar a mão de tudo quanto é primitivo e ser só a parte humanizada. Não, eu acho que o grande desafio do homem é entender o que primitivo nele é bom, por exemplo, intuição, por exemplo, a sua sexualidade, né? São questões primitivas do homem, questões funcionais, funções de estrutura. E a humanização, que é a arte, que é quando a gente senta numa roda de conversa, que é o que a gente está fazendo aqui, aprendendo uma com a outra, ouvindo uma da outra. E tendo essa esperança, né, Gabi, que eu acho que você tem também, eu queria ouvir mais você em relação a isso, porque quantos anos você tem? Eu tenho 27. 27. Então, super nova. Como é que é para uma mulher, já uma mulher de 27 anos, mas uma jovem mulher, imaginar que, porque a gente escuta muito isso, que vai estar usando máscara agora, mas daqui a 2 anos vai voltar a usar porque vai surgir um outro negócio. Imaginar uma vida assim daqui para frente. Como é que é isso na sua cabeça? Você travou, repete a pergunta. A pergunta é como é que é para você que tem 27 anos imaginar uma vida que as pessoas dizem assim: a máscara pode até parar um tempinho, mas daqui a pouco vai ter outro vírus, vai ter que ficar usando máscara para o resto da vida agora. Como é que isso Eu, bate na sua cabeça? eu bato um pouco que a gente precisa entender a urgência da mudança no mundo, porque o mundo está avisando pra gente que a gente está marcando bobeira. Eu também fico um pouco triste por conta da ignorância. E eu tento entender que julgar as pessoas não vai me levar muito longe, então eu preciso acolher as pessoas. Eu preciso virar para essa pessoa e tentar explicar para ela com o melhor humor a importância dela usar a máscara agora, a importância da gente repensar nossos hábitos para a gente não precisar daqui a 3 anos viver uma nova pandemia. Porque eu estava falando dessa questão da gente entender que a gente tem que ser humano e uma coisa que eu gosto muito na vida, assim, ao mesmo tempo que isso me assusta muito, eu gosto muito, é que é só você olhar pro mundo, e por isso que eu acho que eu gosto tanto da rua, que você entende seu tamanho. Uma coisa que me acompanha muito na vida são as árvores. As árvores são muito grandes, e as árvores são uma sementinha, assim. Disso aqui, você vê uma árvore gigantesca. E ela não é só grande, ela tá lá há muitos anos. Muito mais anos do que a gente. Então, do nada, vem um vírusinho transparente que a gente não enxerga, que entra na nossa boca, no nosso nariz. Daqui 15 dias a gente pode morrer. Se a gente não consegue entender a fragilidade da vida nisso, é porque tem alguma coisa muito errada, né? É frágil, a gente pode morrer a qualquer momento, pode acabar a qualquer momento. Então tem uma relação de aproveitar o tempo, mas também tem uma relação de cuidar da vida, de cuidar do ecossistema, de cuidar de onde a gente mora. Então, assim, eu entendo que a gente tem tanta pressão, o mundo tem tanta pressão, tem tanto discurso, é tão difícil filtrar, que eu acho que é até normal as pessoas entrarem numa coisa automática, de tipo, não, daqui a pouco não vai resolver, vai ter que ter outra pandemia, vai usar máscara pra sempre, vai ser assim. Eu entendo que as pessoas coloquem a ansiedade delas sempre à frente e não se repensem. Mas eu também entendo que não tem muito mais escolha, sabe? Provavelmente, se a gente não se repensar, a gente vai ter que usar mais máscara em algum momento, porque vai voltar, vai ter outro vírus, vai acontecer outra coisa, porque pra mim a pandemia, o coronavírus, o meio ambiente, todas essas coisas que a gente está passando agora, elas são sinais claros que a gente não está cuidando direito do que a gente tem. Então, se você não cuida do que você tem, você perde. Não tem Uhum. muito jogo. Pra mim, uma coisa que me Não, e atrai muito. a reação da natureza, você vê os canais em Veneza, cidades na China que você consegue olhar o céu, que era só, né, ali fumaça, enfim. Então, isso dá para a gente uma visão de que, primeiro, a vida nasceu para dar certo, porque em pouco tempo ela se recupera, então ela nasceu para dar certo, ela não nasceu para na primeira trauletada cair.
né? Quem já teve planta, bicho, enfim, observa a natureza, vê que a vida, ó, a semente é solo acima, né? E são todas metáforas, mas que trazem, eu acho que ensinamento para a gente quando a gente, né, olha para o negócio com outro olhar. Então, acho que veio mostrar muito isso para a gente, que a natureza possa estar dando esse grande sinal para a gente. A Baía de Guanabara revivendo, segundo a Valéria aí, um Morgado que já me segue, está sempre aqui no Confinados, sempre enriquecendo o debate. Então é isso. Poxa, Baía de Guanabara, pelo amor de Deus, né? Pelo E amor eu de acho Deus. que Então, assim, imagina aquele lugar bonito, né? Aquele lugar, sabe, despoluído. O que que isso não vai se trazer de saúde? E aí não só digo de saúde física, mas de saúde mental, sabe? De você estar vivendo. A gente precisa do belo. E aí o belo, a gente não vai discutir aqui. De repente, para você, o belo é, sabe, sei lá, uma caveira com uma rosa. Para mim é só a rosa. O belo a gente não discute, mas que seja belo para você, que te traga essa beleza, esse prazer. Eu acho que a vida está aí para isso e ela mostra isso para gente quando ela vai, ó. Vocês não fizeram nada aqui, olha o que eu tenho a apresentar. Essa cachoeira linda, essa, né, essa queda d'água, esse rio, esse mar, não sei o que. Eu acho que é ela mostrando alguma coisa para gente, certamente. Eu tô sem saber, Gabi, que horas que nós entramos por último aqui, porque eu tenho muito medo de ser derrubada no Instagram, porque ele derruba mesmo, às vezes ele dá contagem regressiva, você acha que está faltando 1 minuto, ele te derruba faltando 1 minuto, e aí não salva a sua live. E como eu acho importante a gente dizer logo as coisas que a gente realmente configura como importantes, eu queria que você pensasse assim, se você tivesse, né, que dizer para o maior número de pessoas alguma coisa nesse momento, de pessoas que estão desesperadas, de pessoas que, enfim, estão com pessoas doentes e não podem ir lá dar o colo, pessoas que perderam parentes. Se você tivesse que deixar um recado, dicas, enfim, se você tivesse que dizer alguma coisa, seria. seria primeiro para todo mundo. Vai passar, tá passando. A gente tá passando por isso. Para todo mundo que está sofrendo diretamente com Covid, ficam o meu amor, o meu carinho, assim, e toda a admiração pela força, toda a energia positiva que eu puder mandar. E as minhas crenças de que a vida é tão perfeita, mas tão perfeita que ela não pode acabar aqui. Ela é tão perfeita que não tem como, gente. Não tem como. Tudo é muito milimetricamente calculado e belo e orgânico. Tudo funciona. Todos os organismos, eles são funcionais, eles se complementam, eles se engrandecem. Então não tem como a gente não encontrar depois daqui as pessoas que a gente ama. Ou também não tem como a gente esquecer as pessoas que a gente ama porque elas estão dentro da gente. Eu fico imaginando como deve ser difícil perder alguém no meio de uma pandemia e como é difícil passar por isso, como é difícil passar por isso que a gente está passando. Mas outra coisa também que é muito importante na vida a gente sempre lembrar é que ela passa. As dores vão ficando mais brandas, a gente vai ressignificando, a gente vai acolhendo a saudade, a gente vai guardando a essência das coisas que importam lá dentro da gente para dar força, para dar amor, para dar carinho e pra gente seguir. Porque o fluxo é esse, o fluxo é pra frente. O ano tá passando. Daqui a pouco tem vacina. Daqui a pouco eu acho que a gente vai começar a olhar para mais educativos, entender como a gente pode melhorar. A gente vai melhorar e vamos tentar melhorar com carinho. Eu acho que olhos abertos. Eu acho que é olhos abertos para entender o que que a gente pode fazer para que a gente passe por momentos difíceis, que a gente vai passar ainda, óbvio, a vida tem momentos difíceis e momentos mais fáceis, mas que a gente possa construir uma base
social, forte, unida, vamos dizer assim, né? Para que a gente possa passar pelos próximos de uma forma mais humana, de uma forma mais legítima, de uma forma mais digna. Não que a gente não esteja tendo dignidade agora, mas que a gente possa reforçar cada vez mais os nossos mecanismos de dignidade, de empatia, para que os próximos passos, os próximos desafios que a gente tiver, a gente consiga lidar com eles da melhor forma possível. Valéria fala que essa doença é horrível. Estamos há 15 dias com essa dor e só ouvindo um pouco de carinho que suportamos isso, só com muito carinho. Eu queria perguntar isso para você. Dica da Gabi para ficar melhor. Permitir ficar mal. Acho que a gente tende sempre que a gente está triste, a querer sair da tristeza rápido. Porque sufoca, né? Dói. Mas a minha maior dica, eu sempre falo isso no meu Instagram, é me permitir ficar triste quando eu tô triste. Porque aí eu deixo. E aí eu deixo, e aí eu fico triste um dia, dois. Aí no terceiro já tô entediada de estar triste. Aí eu já vou buscando uma coisa pra me animar. Aí vai melhorando. Mas eu acho que quanto mais reprimir, mais dói. Porque em algum momento a tristeza vai precisar cumprir o papel dela. E em algum momento ela vai te pegar de surpresa. Você vai estar achando que você tá ótimo, do nada, tristeza. Então eu acho que quando você é muito triste, bota uma roupa quentinha, pega um chocolate quente, um chá, deita um pouquinho e se acolhe, assim. Se abraça. Olhe. Ai, que delícia. Eu acho que isso é uma grande lição também para a vida, sabe? Às vezes a gente se sente tão infantil. Ah, estou abandonada, ah, estou sozinha. Né? A mulher tem muito disso, né? A gente é criada para achar que precisa de alguma coisa a mais que não o que está aqui. Eu não sei como é que foi a sua criação, mas eu acho que, no geral, a mulher é criada para isso. E a gente está conseguindo tantos ganhos nessa área, sabe? De se fazer ouvir mais, do que vocês fazem pela gente, o movimento que você faz por todas nós. Eu te agradeço muito. Outro dia eu estava falando com a atriz Silvia Bandeira e eu falei para ela assim: olha, eu não me considero uma feminista. Aí ela falou assim: ah, mas eu me considero. Eu falei assim: não, deixa eu explicar. Por que eu não me considero? Porque eu entendo como alguém que bate no peito e diz que é feminista, alguém que está nos movimentos, alguém que tem um protagonismo dentro dos movimentos, que é conhecida nos movimentos. Eu sou apenas uma pessoa que defende o feminismo, mas dizer que eu faço parte do movimento, você chega em qualquer movimento feminista, vai perguntar pela Daniela Lobo, as pessoas vão dizer que não. Então, assim, é ridículo eu dizer que eu faço parte do movimento. Não faço parte do movimento, eu defendo as ideias. É diferente. Então, agradecer muito o seu trabalho, esse papo maravilhoso. Eu vou encerrando por aqui, porque a gente já está em 11h12 e eu não lembro qual foi o horário que a gente entrou, então essa entrevista está maravilhosa, eu não quero perdê-la de jeito nenhum. Obrigada, Gabi, por ter selecionado um Obrigada, tempinho Dani. aí seu, porque a gente está em casa, mas está ralando, né? Está trabalhando muito. Então, pessoal que não segue a Gabi, que me segue, sigam ela. Gabi tá como Gabi, o que é Gabi? Gabiena, com dois N's. Ga- Gabiena, com 2 N's. De qualquer forma, ela tá marcada aqui no post. Sigam ela, sempre muita coisa para refletir, muitos textos para reflexão e que eu acho que são super importantes, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. O pessoal que segue a Gabi, não me segue, gosta de uma boa história, lá no meu canal tem Então, Dani, poema, tem microconto, tem frase filosófica, tem live, tem histórias em vários tipos de canais. Não gosta de ouvir, de ler história? Ah, então vai ouvir uma entrevista, porque tem sempre histórias boas dos meus entrevistados. Ah, não gosta de poema? Vai ver um microconto lá, 3 a 5 linhas, você tem uma história ali, alguma coisa para mexer contigo. Porque nós, né, Gabi, somos seres históricos. Então, história é algo, comida e história
é o que ar, né? Água, são coisas fisiológicas. Por isso que a gente está se sentindo tão mal agora, porque o nosso acesso às histórias de tocar, de cheirar, né, de abraçar, esse acesso a esse tipo de transmissão da história tá engessado. Então, por isso que a gente está se sentindo dessa forma. Mas a gente troca história por aqui. Espero que você venha outras vezes aqui em Confinados, em Educação, porque adorei conhecer o seu trabalho. Parabéns mais uma vez. Obrigada, Dani. Um beijo. Beijo grande. Uma ótima quarta para todo mundo. E a gente se vê no próximo Confinados, que é quinta-feira, hein? Quinta-feira, não vai esquecer. 10 horas da noite. Depois eu dou mais detalhes. Beijo, Gabi. Beijo, meu Tchau. povo. Até a próxima.